Olá, eu sou Patrícia Vanzolini, esse aqui é o canal Alguma Dúvida, o seu canal de conteúdo de penal geral, penal especial e processo penal. Pois bem, eu, como você sabe, ministro aqui no canal toda a parte de penal especial. Nós já vimos tudo sobre o crime de homicídio, foram 6 vídeos sobre o crime de homicídio e hoje a gente muda de crime, a gente sai do 121 e vai para o 122, que é o crime de participação em suicídio ou em automutilação, um crime que sofreu mudanças importantes no final de 2019, com uma lei que muita gente acha que foi o pacote anticrime, não foi, foi uma lei que entrou em vigor ali pertinho do pacote anticrime, a lei 13.968, que entrou em vigor em dezembro de 2019, que modificou bastante desse crime. Então, se por acaso você está estudando para concurso, para OAB, cuidado com questões aí desatualizadas, porque podem te induzir a erro. Se você está na graduação, ainda está aprendendo essa matéria, bacana, que aí você já vai aprender tudo como é hoje. Bom, então vamos a esse crime, participação em suicídio ou em automutilação. Bem, antes de entrar no crime, deixa eu responder uma pergunta prévia, a pergunta que não quer calar, a dúvida que não sai da sua cabeça: suicídio é crime? E a resposta é não. Mas você poderia dizer, é claro que não, a pessoa que se suicida morreu. Pois é, mas agora o delito é participação em suicídio ou em automutilação. Então, permanece a dúvida, e automutilação é crime? E tentativa de suicídio é crime? Olha, volta e meia, quando eu tô dando aula na faculdade, tem alguém que fala: mas eu não sei, o conhecido do primo, do amigo, do vizinho tentou se matar e foi punido, foi preso. Não existe, gente, não existe punição do suicídio em si ou da automutilação em si. Isso por N razões. Primeiro, porque a pena, a ameaça de pena não adiantaria nada, não é mesmo? Se a pessoa não tem medo de morrer, ela não tem medo de ser presa. Porque a ameaça de pena também não melhoraria nada, né? Se ela já queria se matar anos, agora com mais razão, e por causa de um princípio chamado princípio da alteridade. Isso significa, esse princípio da alteridade, alter é outro, esse princípio da alteridade diz que não é admissível a tutela penal para tutelar, para proteger bens contra o próprio indivíduo. Então, por isso que autolesão não é crime, automutilação não é crime, suicídio não é crime, prostituição não é crime, dano à coisa própria não é crime, nada disso é crime, a menos que isso seja feito para lesar ou que acabe lesando bens jurídicos alheios. Olha, recentemente teve uma notícia bastante complicada do ponto de vista social, sociológico, mas que juridicamente seria possível, de uma mulher que estava grávida e tentou o suicídio. Me parece que ela não faleceu, mas acabou que ela perdeu o bebê, perdeu o filho, né? Ela acabou causando em si mesma um aborto. E ela foi denunciada pelo crime de aborto, provocar aborto em si mesma. Então veja, ela foi denunciada por lesar um bem jurídico alheio, não por ter tentado se matar, por ter tentado lesar um bem jurídico próprio, mas por ter tentado lesar um bem jurídico alheio. Juridicamente isso é possível. Agora, se isso tem razoabilidade, aí são outros 500, né? Porque uma pessoa, para chegar nesse extremo de querer se matar estando grávida, com certeza o que essa criatura precisa não é de cadeia. O que essa pessoa precisa de tratamento, de amparo, enfim, de todo tipo de ajuda, né? Pensa que o suicídio é um ato extremo, é um ato antinatural, é um ato de desespero. Então, acho bastante controvertido o promotor denunciar, né, uma mulher que está nessa situação de desespero, enfim, essa situação realmente de não ter alternativas se não tirar a própria vida mesmo estando grávida. Mas, do ponto de vista assim, letra fria da lei, sim, seria possível isso acontecer, porque ela está lesando bem jurídico alheio. Do mesmo jeito, alguns me perguntam: e se eu for me atirar de uma ponte ou me atirar de um prédio e cair em cima de uma pessoa e matar essa pessoa? Caso eu que me atirei não morra, eu posso ser punida pelo homicídio ali de quem estava ali embaixo, ou homicídio culposo, no caso, porque eu não tinha intenção de matar? Sim, posso, né? Mais uma vez, vamos depois ter que analisar a conveniência disso, mas que pode. Bom, agora vamos entender então o que é o crime. O suicídio não é crime, a autolesão não é crime, a automutilação não é crime, mas induzir, instigar ou auxiliar, ou seja, participar
contribuir com o suicídio ou com a automutilação alheios é o crime do artigo 122. E também tem um detalhe interessante, porque esse é um tipo penal que não está presente em todas as legislações do mundo, né? Tem alguns tipos meio universais, né? O homicídio. Não me consta que nenhum código penal do mundo deixe de contemplar o homicídio. Mas esse delito aqui de participação em suicídio, não. Recentemente também eu tive dando uma conferência junto com professores espanhóis, professores italianos, e no Código Espanhol tentou-se introduzir esse tipo e ele foi considerado, sabe o quê? Inconstitucional, né? Pela Suprema Corte lá da Espanha, que considerou que você não pode tutelar nem a autolesão e nem aquele que colabora para alguém lesar a si mesmo, né? Isso lá na Espanha. Então considerou-se que não era sequer constitucional esse tipo penal. No Brasil, ele existe, está em vigor, e aí a gente pode discutir aí a filosofia da rebimboca, da parafuseta, se ele deveria existir ou não, mas o fato é que ele existe, tá certo? Então é o seguinte, participação em suicídio ou em automutilação, artigo 122 do Código Penal. Vamos analisar os elementos do tipo, que são induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, reclusão de 6 meses a 2 anos. Bom, alguns detalhes aqui sobre esse delito. Então vamos analisar elemento por elemento. O que é induzir? Induzir é dar a ideia, incutir uma ideia, despertar uma ideia. Então aquela pessoa nunca havia pensado em se matar, eu induzo e aí ela passa a cogitar se matar. Esse é o induzir, dar a ideia. O que é o instigar? Instigar é reforçar uma ideia que já existe. Digamos que uma pessoa já tenha intenção suicida e eu fico ali reforçando, fico ali dando, né, botando lenha na fogueira. Eu vi um seriado, gente, ó, momento cultural, não alguma dúvida. Eu vi um seriado muito legal, pesado, viu? Pesado, com aviso de gatilho total, mas, assim, para quem gosta de tema criminal, chama Eu Te Amo, Agora Morra. Eu Te Amo, Agora Morra, que é sobre um caso real de uma menina ali, uma moça bem jovem que é acusada de ter instigado o namorado ao suicídio. O namorado já tinha essa ideia e ela é acusada de ter instigado. É um caso real, como eu disse, ele é pesado, né? Porque a história é pesada. Imagina, suicídio de jovens, né? Uma coisa bem deprimente, mas é bem interessante. Então, instigar é reforçar uma ideia que já existe. Claro que na vida real, gente, muitas vezes vai ser muito difícil você saber se a pessoa induziu ou instigou. Será que aquela vítima já tinha aquela sementinha e você só regou? Ou será que você plantou a sementinha? Enfim, pode haver uma indefinição. Mas justamente o legislador ele já colocou os dois verbos para mostrar não importa. Não importa, né, se já tinha sementinha ou se você plantou, não importa. Aquele que contribui moralmente, ou seja, aquele que contribui com a formação da vontade suicida ou automutilatória, responde criminalmente. Aquele que contribui moralmente para a formação desse desejo, dessa intenção. Beleza. Alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que faça. Então são 3 verbos, induzir, instigar ou prestar auxílio material. Prestar auxílio material é auxiliar a concretizar, né? Então alguém quer se suicidar, eu forneço uma arma, eu digo como, ou seja, eu não estou mais contribuindo com a formação da decisão. A decisão está tomada, eu estou contribuindo com a concretização, beleza? E no Brasil, essas 3 condutas são de gravidade equiparada, induzir, instigar ou auxiliar. Detalhe, o detalhe é o seguinte, esse auxiliar materialmente, ele pode ser de todas as formas, salvo realizando o ato que provoca a morte ou automutilação. Ou seja, ele tem uma linha divisória. Vou te dar um exemplo que vai ficar super easy. Imagina que alguém quer se matar e pede para mim uma arma. Eu empresto a arma. Opa! Câmera. Eu empresto a arma. A pessoa não sabe manusear a arma. Eu ensino. A pessoa não sabe municiar a arma. Eu coloco munição. A pessoa pede para eu contar 1, 2 e 3. Eu conto. Até aí eu tô praticando esse crime de participação em suicídio ou em automutilação. Mas se a pessoa na hora travar, me entregar a arma e falar atira para mim, atira porque eu travei, não tenho coragem, mas eu quero, é isso que eu quero, assino em cartório, é isso que eu quero, atira pra mim. Se eu atirar,
o meu crime já muda de tipo penal. Ele não é mais o crime de participação em suicídio, e sim de homicídio. Então, esse prestar auxílio material tem uma linha divisória com o realizar o ato que provoca a morte. Quem realiza o ato que provoca a morte pratica homicídio. Beleza? Beleza. Então, você já entendeu o que é induzir, o que é instigar, o que é auxiliar. Outro detalhe, você vê que esse crime, ao contrário do homicídio, esse crime tem 3 verbos. O homicídio tem um só, matar. Esse tem induzir, instigar ou auxiliar. Então fica a dúvida, precisa praticar os 3? Ou se você praticar só o induzir, só o instigar ou só o auxiliar já é suficiente? E segunda dúvida, uma vez que você efetivamente pratique os 3, digamos que eu primeiro induza, depois eu instigo, depois eu auxilio. Praticou os 3, você responde por 3 crimes? Na hora de induzir foi um crime, depois instiguei foi outro crime e depois auxiliei foi outro crime? Não. Esse tipo penal ele é classificado como tipo misto alternativo. Anota, porque isso é muito importante. Tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo. Que significa o bendito tipo misto alternativo? Significa que é um crime que possui vários verbos e no qual a realização apenas de um dos verbos já configura o crime. A realização de um único verbo já configura o crime e, por outro lado, a configuração de mais de um dos verbos contra a mesma vítima configura crime único. A realização de mais de um dos verbos contra a mesma vítima configura crime único, beleza? Então, se eu induzi, depois eu instiguei e depois eu auxiliei contra a mesma vítima, crime único, legal? E eu induzo, instigo, auxilio, que são os verbos, a quê? Qual que é o complemento? Qual que é o predicado? Induzir, instigar ou auxiliar alguém a quê? Ao suicídio ou à automutilação. Então vamos entender o que é isso? O que é suicídio? Suicídio é tirar voluntária e conscientemente a própria vida. Anota, tirar voluntária e conscientemente a própria vida. E automutilação é lesionar voluntária e conscientemente o próprio corpo. Lesionar voluntária e conscientemente o próprio corpo. E então, tirar voluntária e conscientemente a própria vida. Ou lesionar voluntária e conscientemente o próprio corpo. Por que eu tô frisando esse aspecto do voluntário e consciente? Porque se não houver, nesse ato de tirar a própria vida ou lesionar o próprio corpo, se não tiver voluntariedade e consciência, então o crime daquele que induziu, instigou e auxiliou é outro, o crime é outro. Eu vou te dar um exemplo, né? Se alguém me induz a tomar café com veneno e até me dá o veneno, me disponibiliza o veneno para que eu tome o café com veneno, essa pessoa que está me induzindo é partícipe do meu suicídio, ok. Mas se essa pessoa me fornece um café envenenado sem dizer, se essa pessoa me entrega um café envenenado sem dizer e eu bebo aquele café induzido a erro, ou seja, eu bebo aquele café sem saber que ele está envenenado, logicamente, embora o ato de beber o café seja eu, seja a minha mão levando o café à boca, esse ato não é um suicídio. Esse ato não é um suicídio, porque eu não estou tirando voluntário e conscientemente a própria vida. E, portanto, quem me induziu, quem me entregou o café, não é um partícipe do meu suicídio. Essa pessoa que me entregou o café está praticando o quê? O quê? Homicídio. Então, se a vítima tira a própria vida induzida a erro, ou seja, mediante fraude, não é participação em suicídio, e sim homicídio daquele que a induziu. E outro exemplo, imagina que eu tenho aqui o café envenenado e alguém coloque uma arma na minha cabeça ou na cabeça da minha filha e diga, se você não beber esse café envenenado, Patrícia, eu mato a Priscila ou a Sofia, Deus me livre. Se você não beber esse café envenenado, eu mato a Sofia ou a Priscila. E eu bebo o café envenenado. Essa pessoa que está me coagindo está sendo partícipe do meu suicídio? Por óbvio que não. Essa pessoa que está me coagindo está praticando homicídio. Porque isso que eu estou fazendo não é um suicídio. Eu não estou tirando voluntário e conscientemente a própria vida. Suicídio é tirar voluntário e conscientemente a própria vida. Portanto, se eu não tenho voluntariedade ou não tenho consciência, portanto, se quem tira a própria vida age mediante fraude ou coação, aquele que enganou ou coagiu não é partícipe do suicídio e sim pratica homicídio. É que no caso de automutilação fica até mais difícil pensar num exemplo, mas seria autor do crime de lesão corporal e não partícipe de automutilação. Beleza? Tranquilo? Ótimo, perfeito. E a pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Muito que bem. Então a gente analisou
todos os elementos do tipo. Vamos em frente. A gente vai falar um pouquinho sobre classificação doutrinária dos crimes, tal como a gente fez lá no homicídio, só para ter tudo isso bem organizado na cabeça. Quanto ao sujeito ativo, ele é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto ao conduta, ele é um crime comissivo, ele é praticado por omissão. Por omissão a louca, gente, interne essa mulher, manda lã, manda pro hospício. Não, ele é praticado de forma comissiva, por ação, induzir, instigar ou auxiliar. E aí se pergunta o seguinte, professora, mas e não dá para ele ser praticado por omissão? Sempre teve essa discussão, se esse crime poderia ser praticado por omissão. E isso não é manso e pacífico, isso não é absolutamente pacífico, mas a posição dominante, a posição majoritária na doutrina, que a jurisprudência nunca se debruçou sobre isso, não tem nenhum acórdão do STJ, do STF sobre isso, mas a posição dominante na doutrina é que ele poderia ser praticado por omissão quando quem se omite tenha o dever de agir. Quando quem se omite tem o dever de agir. Então, quando quem se omite não tem o dever de agir, ou seja, não é garante, essa omissão é penalmente irrelevante. Digamos que eu tenha um colega, sei lá, que um dia me diz, olha, eu vou me suicidar, me manda uma mensagem no WhatsApp e eu não faço nada para impedir. Eu não faço nada para colaborar, nem material, nem moralmente, mas não faço nada para impedir. Falo, não é problema meu, dane-se, né? Não faço nada para impedir. Eu respondo como partícipe, eu respondo por esse delito aqui? Não, não respondo, porque eu não tinha nenhum dever específico de proteção, de cuidado ou vigilância. Mas imagina que essa pessoa está internada numa clínica psiquiátrica, tem ali enfermeiros, tem médicos que estão ali para impedir o suicídio, estão ali para impedir o suicídio, essa pessoa avisa que vai suicidar-se e ninguém faz nada, todo mundo fica só olhando e ninguém faz nada para impedir o suicídio. Nesse caso, aqueles que tinham, no caso médico, enfermeiro, que tinham o dever de agir, se não o fizerem, responderão aqui pelo crime de participação em suicídio? Sim. Percebe? Intuitivamente você sabe disso, né? Porque eles tinham dever, eles estavam ali para isso e não fizeram nada. Agora, né, gente, desde que tudo isso seja doloso, porque o crime de participação em suicídio não admite modalidade culposa. Ele prevê o dolo, ele exige o dolo. Então, se aqueles enfermeiros, aqueles médicos simplesmente acabaram permitindo o suicídio do paciente por negligência, porque não fiscalizaram, porque não deixaram as coisas fora ali, né, deixaram eventualmente um remédio à mão e etc. Aí não, porque esse crime é doloso, né? Não porque eles não tivessem o dever de agir, mas porque eles não agiram com dolo. O crime é doloso, tanto quando ele é praticado por ação, quanto praticado por omissão. Beleza? Ótimo. Quanto ao resultado, ele é um crime formal. E isso é uma grande mudança de 2019, porque antes de 2019, esse crime só se consumava com o resultado. Aliás, era mais do que isso, ele só existia com o resultado. E a partir de 2019, esse crime só ele só exige o ato de induzir, instigar ou auxiliar. Ele é um crime formal, ele se consuma independentemente da realização do suicídio ou da automutilação. Ele se consuma com a conduta, beleza? Se houver o resultado, você vai ver que esse resultado pode constituir uma qualificadora, mas ele não precisa do resultado. E quando a consumação, ele é instantâneo, não é permanente. Ele se consuma naquele momento da conduta praticada, beleza? Ótimo, muito bom. A gente já falou que ele é um crime exclusivamente doloso, ele não admite modalidade culposa, não tem previsão de modalidade culposa. Beleza. Qualificadora. Nós temos duas qualificadoras. Essas circunstâncias que antes de 2019 eram condição de existência do tipo, esse tipo não existia, isso chovia em prova de OAB, concurso público, MAGES, MP, chovia essa questão, né? Se não houvesse resultado, o crime não é nem que ele não estava consumado, ele nem existia. Você vai encontrar montes de questões cujo gabarito é fato atípico e você vai ficar olhando meio sem entender, é porque era assim antes. Hoje não. O crime se consuma com a conduta. Se houver determinado resultado, o crime é qualificado. Então pensa que, olha, a pena desse delito, né, vamos voltar aqui para a pena. A pena desse delito é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, né? Mas se houver esses resultados, ou seja, se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal grave ou gravíssima, tanto a grave quanto a gravíssima, aí a pena vai ser de 1 a 3 anos,
E se do suicídio aí consumado, óbvio, ou da automutilação resultar a morte, se a vítima morrer, tanto do suicídio quanto na automutilação, a vítima tá ali se cortando, de repente corta uma veia, uma artéria e acaba morrendo sem querer, não importa. Se resultar uma morte intencional ou não, não importa, a pena vai ser de reclusão de 2 a 6 anos. Então esses dois resultados, lesão grave e gravíssima, esses três na verdade, lesão grave e gravíssima ou morte, que antes eram condição de existência do tipo, agora são qualificadoras do tipo, qualificam o tipo, beleza? Ótimo. Muito bem. O tipo, além de qualificadoras, tem causas de aumento de pena. Então, tem 3 parágrafos que falam de causas de aumento de pena. Olha só, para fins aí de estudo, de prova, de concurso, o parágrafo 1º e 2º são qualificadoras. Lembra que a qualificadora muda a pena em abstrato. E no parágrafo 3º, 4º e 5º, nós temos causas de aumento. E aí, olha, é o cão chupando manga para memorizar, porque elas são todas parecidas. A primeira majorante, a pena é duplicada. A pena é duplicada. Então chega na terceira fase da dosimetria, o juiz vê quanto deu a pena até aquele momento e dobra. É duplicada. Se o crime é cometido por motivo egoístico, torpe ou fútil. Torpe ou fútil, nós já aprendemos o que é lá no homicídio. Se você não assistiu, assiste a aula de homicídio para você ver o que é torpe ou fútil. Egoístico, para obter algum ganho pessoal, seja patrimonial ou não. Então imagina o marido que induz a esposa rica ao suicídio para ficar com a grana dela, é um motivo egoístico, tá certo? Motivo egoístico. Ou se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa capacidade de resistência. Se a vítima é menor de 18 ou, por exemplo, a vítima está em depressão, a vítima tem um transtorno psiquiátrico, é a vítima que tem diminuída a capacidade de resistência. Agora note, se a vítima não tem nenhuma capacidade de discernimento, uma vítima que seja doente mental mesmo, sei lá, tem um surto psicótico, ou uma vítima que é menor de 14, o crime pode mudar e pode passar a ser homicídio ou lesão corporal. Porque aí eu vou entender que essa vítima não é que ela tem um discernimento diminuído, ela não tem discernimento nenhum, né? O menor de 14, até por uma presunção legal, não tem discernimento. E a pessoa doente ou deficiente mental que não tenha discernimento também não o tem. Então veja, se eu induzo, presta atenção nisso, se eu induzo uma criança de 6 anos de idade a pular pela janela dizendo que ela vai voar, ou eu induzo um adolescente de 13 anos, mesmo que ele saiba o que é a morte conceitualmente, mas é se matar porque ninguém gosta dele, etc., eu não responderei pelo crime do artigo 122 e sim pelo 121. Entende? Se a vítima é menor de 14 anos ou doente ou deficiente mental, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, o crime não é, né, menor de 14, doente, deficiente mental, sem discernimento, ou por alguma razão naquele momento não tem nenhuma capacidade de oferecer existência, tá totalmente bêbada, totalmente drogada, o crime não é mais esse, o crime é de homicídio ou de lesão corporal, se a questão for de automutilação, tá certo? Muito bem. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, rede social ou transmitida em tempo real. Então, o crime de participação em suicídio pela internet ou transmitir ou por qualquer rede social, lembrando que o WhatsApp é considerado uma rede social, né, ou transmitida em tempo real, o crime tem uma pena até o dobro, aumentada até o dobro. Veja que no primeiro ela é duplicada, aquela é aumentada até o dobro, pode ser menos, mas é até o dobro. Ou aumenta essa pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual. Embora o legislador não diga, me parece óbvio a interpretação se o agente é líder ou coordenador de grupo ou rede virtual de induzimento ao suicídio, né? De prática de induzimento ao suicídio ou automutilação. Não é coordenador de qualquer grupo, né? Ou rede virtual. É coordenador de um grupo que tem ali esse escopo, né? Ou que o crime tenha sido praticado através do grupo ou da rede virtual, né? O fato de eu ser coordenadora, sabe, do grupo do Damásio, se eu induzo alguém que não tem nada a ver com isso ao suicídio, né? Obviamente minha pena não será aumentada, por óbvio. Muito bem. E por fim, gente, por que eu coloquei esse quadradinho vermelho aqui do lado? Porque é justamente aquilo que eu falei. Quando o crime deixa de ser de participação em suicídio para se tornar lesão corporal ou homicídio.
E o próprio legislador, isso já era uma interpretação doutrinária, mas o próprio legislador resolveu esclarecer. E ele esclareceu no seguinte sentido: parágrafo 6º. Se do crime resulta lesão corporal de natureza gravíssima, se resulta, então primeiro tem que ter esse resultado, lesão corporal gravíssima, grave não basta, gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos, contra quem por enfermidade ou deficiência não tem necessário discernimento, ou quem por qualquer outra causa não pode oferecer existência, uma pessoa totalmente bêbada ou drogada, responde o agente pelo crime de lesão corporal gravíssima. Então, se resulta lesão gravíssima e a vítima está nessas condições, então o crime será de lesão corporal gravíssima. E o parágrafo 7º. Se do crime resulta a morte, se do crime de participação em suicídio ou em automutilação, não importa, resulta a morte e ele é cometido, mais uma vez, contra menor de 14, contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato ou quem não pode oferecer existência, aí o agente responde pelo artigo 121. Então, se resultar lesão gravíssima, responde, e a vítima tiver nessas situações, menor de 14, doente ou deficiente mental sem discernimento, ou quem não possa oferecer existência, responde pela lesão gravíssima, e se resultar a morte, e a vítima tiver nessas mesmas condições, responde por homicídio. Isso chove de cair, isso bomba de cair, e isso de fato é muito importante, porque aqui, gente, fazendo um comentário final, né, essa conduta, ela atinge principalmente os jovens e até crianças, né? A principal faixa de suicídio para a tristeza geral da nação é entre os 12 e 18 anos e depois passa para os idosos. Mas é lamentável. Isso se explica até pela neurociência, né? A formação das sinapses, a formação do sistema neural, o imediatismo, né? Quando a gente é jovem, tudo aparentemente é o fim do mundo, a gente nunca vai ter um novo amor, a gente nunca vai ser querido na escola. Então essa coisa é lamentável, é triste demais, assim, e tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Por isso que a mídia nem noticia, nem pode noticiar suicídio, porque tem um efeito também contágio, um efeito gatilho muito forte. É uma matéria cada vez mais complicada e que infelizmente vitima as nossas crianças e jovens. Então é importante destacar que se a vítima for menor de 14 anos e vier a falecer, o crime não é de participação em suicídio, o crime é de homicídio daquele que induziu e instigou o auxiliador. Se a vítima for maior de 14 e menor de 18, aí existe uma participação em suicídio com aquela pena majorada, tá certo? Então nós vimos tudo a respeito desse crime de participação em suicídio e que, como eu disse, para além de ser um crime, é uma tragédia humana e nós todos temos a responsabilidade de evitar, tanto de evitar diretamente, né? A gente sabe que o bullying, a exposição da intimidade, tudo isso que muitas vezes a gente não percebe quando é jovem, acha que é brincadeira, não é. Pode levar pessoas ao suicídio. Tanto evitar, nos tornarmos fatores ali, né? Mesmo que sem querer, quanto realmente ajudar de forma ativa, né? Verificar os sinais, olhar para os nossos colegas, olhar para os nossos familiares, oferecer ajuda, estender a mão, né? Essa rede de amor e proteção é que vai poder, mais do que eu acho que o direito penal, essa rede de amor e proteção que vai conseguir mesmo que as pessoas vivam melhor, de forma mais saudável, se sentindo realmente amadas e queridas, né? Que a gente possa espalhar amor, que onde houver escuridão, todos nós sejamos luz e levemos a luz, tá bom? É o que eu espero. É isso, gente. Boa sexta e até a próxima.